que você contrataria o consórcio? Por que você colocaria o consórcio como a primeira opção? Porque lembra, antes da gente vender para o nosso cliente, a gente precisa se convencer de alguma forma, né? E aí eu vou pedir a sua interação, claro, com certeza eu vou pedir a sua interação, corretor. Por que você contrataria o consórcio? Leandro, por que você contrataria o consórcio? Eu contrataria o consórcio porque eu aprendi um pouquinho, tá? Vou falar, eu, Leandro, consumidor. Porque eu quero fugir de taxas e juros, porque eu acredito na rentabilização do meu dinheiro, porque eu quero programar e eu aprendi umas dicas aqui que possivelmente eu possa conseguir o meu bem até antes do que eu imagino, né? Porque muitas vezes a gente fala consórcio, a pessoa já imagina a longo prazo. Ele é mais a médio e longo do que o curto, especificamente, mas se você planeja também dá para fazer isso acontecer. Então eu faria dessa forma. Posso fazer uma pergunta? Aliás, eu tenho duas aqui que é justamente dicas. Momento assim, dica do Felipe para os nossos participantes. Legal. A pergunta da Diana. Em relação à idade mais avançada, para quem não tem recurso, existe alguma dica? É uma saída? Não é? Fala, poxa, não é o melhor produto para você e vida que segue? Ou existe alguma dica, alguma quebra de objeção quando esse meu cliente ele tem uma idade mais avançada e ele tem um baixo recurso para dar o lance, por exemplo? Com certeza. Então eu já vou dar mais um incentivo aqui para você que ainda não contribuiu. Eu quero saber o porquê que você contrataria um consórcio. Antes de responder a pergunta da Diana, responde aqui para mim no QA, que eu vou ler daqui a pouquinho, mas já respondendo aqui a pergunta da Diana, é uma ótima oportunidade uma pessoa que tem uma idade mais avançada. Vamos colocar uma dica aqui de um cliente que tenha 50 anos. 50 anos. Ô, irmão, aí você acaba comigo. Idade mais avançada para você, é isso, Jota? Não, um exemplo. Pessoal, aos amigos que tiverem com 50 ou mais operando como eu, se você se sentiu agredido, coloca aqui na sugestão. Não se sinta ofendido, mas eu tô dando uma percepção, tá? Uma percepção aqui, tá? Mas vamos lá. Um cliente aqui de 50 anos que falasse assim, ó, consórcio demora, não vale a pena, enfim. Esse tipo de percepção do cliente de 50 anos que queira adquirir um imóvel. Um cliente que queira ali adquirir um imóvel. O que a gente pode falar para esse cliente aqui de imóvel? Simplesmente, a gente pode falar o quê? Olha, vamos colocar uma percepção aqui no consórcio. No consórcio, a gente tem aqui uma média de 16 anos, certo? Quando você terminar o seu consórcio, você vai ter ali entre 65 e 66 anos. Ainda assim, você vai conseguir desfrutar do bem que você está adquirindo. Se caso você quiser fazer um financiamento para conseguir esse imóvel, claro, você vai morar na hora? Vai. Mas imagine que você vai pagar esse imóvel durante 30 a 35 anos. Ou seja, com 80 e 85 anos, o que você desfrutou desse bem? O que você desfrutou dessa realização de sonho? A mesma coisa para um cliente de 40, para um cliente de 30 anos. A gente tem que dar essa percepção para ele. Para um cliente de 30 anos, no financiamento ele terminaria ali de pagar com 60, 65 anos. Enquanto no consórcio ele terminaria com 45, 46. E olha, ele vai desfrutar do bem dele, ele vai desfrutar do sonho dele, vai poder usufruir daquilo que ele adquiriu, que ele pagou ao longo dos 16 anos. Com a saúde de 80, 85 anos, já é diferente. Então, uma percepção que a gente precisa levar para o nosso cliente, e isso tem que atingir tanto o racional como o emocional dele. Ele tem que pensar que a idade dele, o tempo que ele levou na vida dele, entre os 40, 50, 60, 70 anos, será que em algum momento ele parou para pensar que ele precisaria realizar um sonho, realizar um objetivo? E essa percepção. E é claro, né, pessoal, a gente não precisa fazer uma abordagem agressiva, falar assim, você vai ficar velho. Não, mas é colocar ele para pensar. Será que isso pode impactar? Será que realizar o teu sonho, finalizar o pagamento do seu sonho com 70 anos, 75 anos, é viável para você? Então, essa percepção que você tem que... É uma pergunta que ele precisa fazer para ele mesmo, tá? Bom, vamos lá, deixa eu ver as interações aqui, ó. É uma forma de planejamento. Pode falar, o Lê. Fio, em relação, complementando até a resposta que você deu, você se perguntar até quantos anos uma pessoa pode adquirir um consórcio de imóvel e alto.
Existe uma limitação? Sim, sim. De automóvel, a gente pode... Automóvel não, vou falar em geral, tá? Bens móveis. Os bens móveis eu posso adquirir de 69 anos, 11 meses e 29 dias. Para o cliente de imóvel, 64 anos, 11 meses e 29 dias. Por isso que eu falei daquele dado para vocês, tá? Nosso público-alvo, né, dos 214 milhões de brasileiros, 147 milhões é o nosso público-alvo, que está entre 18 e 69 anos. Esse é o nosso público-alvo, tá? Vamos lá, tem mais alguma... Ó, aqui, ó, é uma forma de planejamento financeiro que permite adquirir o bem de uma forma facilitada e mais barata, desde que não tenha pressa. Vou repetir a idade, tá, Antônio? Vamos lá. Para bens móveis, 69 anos, 11 meses e 29 dias. Para bens... Oi, pode falar. Ah, não, pode concluir. Pensei que você já tinha concluído, perdão. Não, imagina. E para bens imóveis... 64 anos, 11 meses e 29 dias. Eu vou pedir, Olê, depois se você puder compartilhar no chat de todos essa informação. 69 anos, 11 meses e 29 dias, bens móveis. E 64 anos, 11 meses e 29 dias, bens imóveis. Tá? Acho que é legal deixar essa informação fixada aí para o pessoal deixar, né, consolidar essa informação. Tá bom? Então, eu já entendi para que vocês contratariam um consórcio justamente porque ele vai ser um melhor planejamento para uma pessoa que não tenha um planejamento ou que, por mais que tenha ali um valor à vista, ela não precisaria se descapitalizar. Foi uma das interações que a gente viu aqui, né? Acho que o mais importante aqui, falando aqui do consórcio, é o poder de compra que ele dá para o nosso cliente. Além dele não pagar juros nas parcelas mensais, ele vai ter poder de compra à vista. Ou seja, se eu contrato uma carta de 50, 100, 200, 300 mil, eu vou pagar o valor para esse vendedor à vista. Isso me dá o poder do quê? De negociar, de reduzir o valor dessa compra. Ó, vou dar um exemplo. Sei lá, tem um carro de 55 mil, não, um carro de 60 mil e eu tenho 57. Se eu chego nesse vendedor e falo, ó, eu quero comprar esse carro aqui, eu tenho 57 mil para pagar à vista. Na sua percepção, você acha que ele vai recusar essa venda? Não vai, porque é um valor que já vai entrar à vista para ele. Tá? Então, vai dar o poder de negociação para o nosso cliente. Tá? Esse é um dos pontos, acho que mais importantes. Tá? Além disso, do poder de compra que esse cliente ele vai ter ali a compra planejada, ele vai poder se planejar. Lembra que eu falei para vocês ali sobre o seguro, né? O cliente que renova seguro com vocês, seja de imóvel, seja de automóvel, você vai poder sentar com esse cliente e falar, ó, vê que o seu automóvel tem em torno de 8, 10 anos, né? O que você acha da gente começar a se planejar agora a comprar o seu próximo imóvel ou fazer a troca desse próximo automóvel? Ou para você que tem um residencial, nossa, legal a sua casa, maravilha. Mas que tal a gente começar a investir aqui numa casa de praia, num sítio, numa casa de campo? Olha a oportunidade que a gente pode levar aí para o nosso cliente. Ele começa a pagar agora para depois daqui 1, 2 anos, um exemplo, ele realizar esse objetivo que ele já tinha em mente. Ou seja, ele não teria necessidade de guardar esse valor. Em qualquer momento ele pode ser contemplado e de fato fazer a troca desse bem. Né, que seria muito mais inteligente. Outro ponto, guardar dinheiro. Isso eu sempre vou bater na tecla, tá, pessoal? Guardar dinheiro. Como eu falei para vocês, nem todo brasileiro tem a questão da educação financeira, de guardar o dinheiro, de poupar o dinheiro. Então, é uma grande oportunidade para esse cliente que não tem ainda um objetivo claro. Olha, eu quero comprar um carro, quero comprar uma moto, ou quero comprar uma casa de praia, ou quero reformar a minha casa. Que ele ainda não tem um objetivo claro. Fala para ele, ó, que tal a gente guardar dinheiro? Então, que tal você contratar o consórcio com o foco em guardar dinheiro? Então, essa seria uma oportunidade. Investimento, para aquele cliente que é investidor, né, que quer lastrear os investimentos dele, se ele já investe em ação, em renda fixa, na poupança, enfim, independente do que ele for investir, o consórcio ele vai se tornar um investimento. Porque eu lembro que eu falei para vocês, consórcio, quando eu contemplo o meu consórcio e não utilizo a carta de crédito, esse consórcio ele vai ficar o quê? Rentabilizando.
nesse período com a carta de crédito dele está parada, ele não utilizou para adquirir o bem dele, ele vai ficar lastreado em títulos públicos rentabilizando. Ou seja, aquele cara que contratou uma carta de 25 mil, 30 mil, no final do grupo dele, ele vai acabar pegando um valor até maior que isso por conta, né, desse investimento, desse lastreamento da carta de crédito dele, né? E por último, o aumento de patrimônio, que acho que foi um dos pontos que vocês mais me trouxeram aqui no treinamento, foi o quê? Alavancagem patrimonial. Então isso também ele serve, o consórcio ele serve como uma alavancagem ali patrimonial, tá? Legal, a gente entendeu quais são os benefícios que o nosso cliente ele vai ter ao contratar o consórcio, que é a compra planejada, guardar dinheiro, investimento, o aumento de patrimônio, mas também é muito importante a gente saber o quê? Como ele contrata esse consórcio, que acho que é um dos pontos mais interessantes. Como que ele vai contratar o consórcio? Primeiro passo que esse cliente vai dar é escolher o produto dele. A gente definir o objetivo dele. O objetivo dele é comprar um automóvel, comprar uma moto, ou reformar a casa dele, quitar o financiamento dele. Decidimos aqui, então, qual que é o produto que ele vai adquirir. O segundo passo é escolher o grupo. Grupo em formação e grupo em andamento. Aí, antes de eu passar para o terceiro passo, queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem alguém ainda que tem dúvida sobre o que é o grupo em formação e o grupo em andamento? Antes disso, tem algumas outras dúvidas, Fih, que eu estava posicionando aqui, que era do slide anterior, a pergunta de Edir Barra, né? Volta só ao slide, porque aí a gente reforça e já vem os 3 passos, mas ficou algumas dúvidas do slide anterior. Vamos sanar? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aqui, né? Isso, exatamente. Então, quando a quebra de objeção. Atendi um executivo que disse 18% de taxa de administração, que roubo. O banco me paga para administrar meu dinheiro e eu vou pagar para Porto guardar meu dinheiro? O que você sugere para a gente responder para esse cliente? Vamos lá. Esse comparativo. Existe uma grande diferença entre eu guardar o meu dinheiro em investimento, seja ali numa capitalização, seja numa ação, seja numa renda fixa, que exclusivamente o que vai acontecer aqui, tá? O que vai acontecer aqui? Vamos supor que no investimento, eu faço um investimento numa renda fixa, ou no Tesouro Selic, um exemplo, que eu faço investimento de R$200, certo? Todo mês. Ou seja, guardei 200 em janeiro, 200 em fevereiro, 200 em março e assim sucessivamente. O rendimento que esse cara vai ter é sobre o valor que ele está guardando. Ou seja, se 3 meses ele guardou R$600, o investimento dele vai ser, né, o rendimento dele vai ser em cima dos R$600 que ele está guardando. Tá? Quando a gente fala de consórcio, aí já é diferente. Fiz o meu consórcio de 50 a 100 mil reais. Olha a diferença. Fiz um consórcio de 100 mil reais. Paguei minhas parcelas. Vamos supor que na 6ª parcela eu fui contemplado. E esse grupo tem 50 meses. Quando esse cara for contemplado e não utilizar a carta de crédito dele, o rendimento da carta dele não é sobre o valor da parcela que ele está pagando, é sobre o crédito que ele contratou. Ou seja, o rendimento ele vai sempre em cima do quê? Dos 100 mil ou dos 50 mil, um exemplo. Então essa é a grande vantagem de você contratar um consórcio. Por quê? O investimento, né, o rendimento do valor, ele vai em cima da carta de crédito e não do valor que ele paga mensalmente. Então, por isso que eu colocaria esse ponto. Por mais que eu tivesse ali uma taxa administrativa, lembrem, a taxa administrativa, ela já diz o nome, ela vai administrar o valor do meu cliente, para que ele seja contemplado, para que ele tenha os reajustes da parcela dele, para que ele não perca o poder de compra no mercado e, obviamente, lastrear os investimentos dele quando necessário. Tá? Então, por isso que a taxa administrativa, ela entra aí para ajudar o nosso cliente também. E é claro, né, pessoal, a gente também, olhando como administradora, também, né, tem que ser um benefício também ao lado da Porto ou de qualquer outra administradora, tá bom? E aí, Fia, outra pergunta é, eu consigo vender uma cota de imóvel da Porto para um cliente que esteja negativado ou com o nome do Serasa? Bom, até dá. Não vou falar para você que isso seria impossível, tá? Até dá. Mas é muito importante que quando esse cliente ele for contemplado, ele esteja ciente de que
A análise de crédito ela pode ser muito mais rigorosa e no momento da utilização da carta de crédito dele, a carta fica paralisada até ele resolver essa pendência. Então, a gente daria duas opções. Vamos supor que o sistema liberou que ele contratasse uma carta de crédito, por mais que ele tenha uma restrição. Legal. Contratou a carta de crédito e aí foi contemplado. No momento da contemplação, a análise de crédito barrou, falou assim, ó, você tem uma certa restrição, é muito importante que você regularize esse débito. Então, o que vai acontecer nesse momento? De qualquer forma, esse cliente ele não vai perder, tá? Dando um spoiler, ele não vai perder. Por quê? Porque ele vai poder regularizar a dívida dele, né? Ele vai saber onde que a dívida que ele tem, ele vai poder regularizar. Enquanto ele regulariza a dívida dele, ele não vai perder a contemplação, tá? Não é porque ele teve uma restrição ou ele teve um impeditivo na análise de crédito que ele vai perder a contemplação. Ou seja, a contemplação vai ficar ativa, a carta de crédito vai ficar lastreada em títulos públicos, rentabilizando, até que ele resolva essa pendência. Não seria um impeditivo ele contratar com essa restrição, mas no ato pode sim haver ali um impeditivo. Maravilha. A gente pode prosseguir então para o próximo slide e dar continuidade em relação à diferença dos grupos, que assim, a grande maioria pediu para você explicar. Então, por favor, explicar a diferença, isso aí é importante. Se puder também dar uma explicação rápida sobre a assembleia, etc., todas essas nomenclaturas que envolvem, né? Vamos lá, então, deixa aqui para o próximo slide novamente, então. Calma aí, deixa eu passar mais um. Aqui, beleza. Grupo Informação. Grupo Informação, pessoal, obviamente já, né, como diz o nome, é um grupo que está se formando ainda, um grupo no qual eu ainda estou inserindo pessoas para realizar a primeira assembleia, tá? Então, relembrando a questão do consórcio. Consórcio, compra compartilhada. Para que eu possa adquirir o meu bem através do consórcio, eu preciso ser contemplado em uma dessas assembleias. Ou seja, contratei o meu crédito, formei um grupo, realizei a primeira assembleia, fui contemplado nessa assembleia, aí sim eu posso utilizar a minha carta de crédito, tá? Seja que assembleia, sorteio, seu Felipe? Eu sou uma pessoa que cheguei agora. O lance. A assembleia nada mais é o momento que eu vou realizar o sonho desse cliente. Se eu fosse falar de uma forma resumida, é o momento que eu vou realizar o objetivo desse cliente. Então, ele pode ser contemplado na primeira assembleia, na segunda, na terceira, enfim, ele tem várias assembleias, tá? Então, para grupo informação, eu formo esse grupo primeiro, tenho pessoas que estão pagando, tenho um crédito mínimo, aí acho que é legal a gente reforçar esse ponto, tá? Felipe, quando é realizada a primeira assembleia? E como é realizada a primeira assembleia? Acho que esse ponto é legal a gente compartilhar. Para um grupo informação, eu preciso ter caixa o suficiente para contemplar pelo menos a maior carta de crédito desse grupo, tá? Então, como que vai funcionar? Vamos supor que a maior carta de crédito desse grupo é 50 mil, um exemplo. E para que eu possa formar, né, eu tenho ali 600 participantes para esse grupo. Ou seja, preenchi os 600 participantes e consegui, né, juntar dentro do fundo desse grupo 50 mil. Aí sim eu realizo a primeira assembleia, tá? Regra de administradora. A administradora tem até 3 meses para realizar a primeira assembleia. Para poder formar o grupo, formar o fundo comum para realizar essa assembleia. Formou o grupo, formou esse fundo comum com um valor maior da carta de crédito, realiza a assembleia e aí a gente vai ter ali a contemplação via sorteio e também as contemplações de lance. Então, só para entender, tá? Então, a primeira assembleia de um grupo informação, ela é feita no Globo, tá? É uma assembleia manual. E a partir da segunda assembleia em diante, é através da primeira extração da Loteria Federal, tá? Grupo informação, primeira assembleia, manual. A partir da segunda assembleia em diante, é primeira extração da Loteria Federal do mês. Certo? Felipe, o que é grupo em andamento? Grupo em andamento nada mais é que grupos que já têm um histórico ali de média de lance, menos parcelas, parcelas um pouco maiores, ou seja, é uma estratégia que você poderia utilizar com o teu cliente. Então, Felipe, se a gente fosse falar de uma forma comercial, qual que seria a melhor estratégia para o meu cliente? Depende. Se eu tenho um cliente que tem pressa de contemplar e ele tem recurso para ofertar lance, coloco ele num grupo em andamento. Por quê? Eu vou ter um prazo menor, uma parcela, obviamente, um pouco maior,
mas eu vou ter uma média de lance, ou seja, eu vou conseguir criar uma estratégia comercial. Agora, para aquele cliente que não tem tanto recurso, não conhece muito bem o consórcio, ou não tem tanta pressa, eu vou colocar ele num grupo informação, porque eu ainda não tenho um histórico de lance, ele ainda vai sentir ali como que é esse grupo, ele vai pegar a parcela mais baixa, ele vai pegar o grupo do início. Então, o grupo informação, se eu fosse falar, né, de uma estratégia comercial, ele é mais focado para esse perfil de cliente, tá bom? Ficou clara essa explicação para vocês, pessoal? Dê um joinha aqui pra gente. Dá um joinha se ficou clara essa explicação. Ou se você não entendeu algum ponto, pode trazer, Felipe, não entendi este ponto aqui. Enquanto o pessoal coloca aqui, claro, me dá uma dica, que é respondendo a pergunta da Márcia. Eu consigo encaixar uma pessoa de 55 anos em um grupo com menos meses? Consegue, sem problema, sem problema. Mas é o recomendado? Aí é que eu falei para vocês, depende da necessidade do meu cliente. Verdade, meu cliente pode ter 55, não é só a idade. Exatamente, pode ter 55, 60 anos, enfim, mas depende da necessidade do meu cliente. Será que necessariamente, falando de uma estratégia comercial, eu colocando ele num grupo em andamento vai ser a melhor estratégia para ele? Visto que um grupo em andamento, eu vou ter menos parcelas, só que o valor de parcela, querendo ou não, ele vai estar um pouco maior. Mas a grande vantagem é que eu vou ter ali um histórico de lance e eu posso montar uma estratégia de contemplação para ele. Uma dúvida interessante, o Guilherme faz uma pergunta da seguinte maneira. Como são criados esses grupos, Felipe? Eu posso criar um grupo com pessoas da minha cidade? Como que funciona isso? Não, é a nível nacional, tá? Acho que é legal até falar isso, porque algumas Muito pessoas... Legal. O grupo é por região, é por estado? Não, pessoal, é nacional, tá? Então, todos os estados brasileiros. Então, quando a gente cria um grupo de consórcio, a gente vai atender todos os estados dentro daquele grupo. Ou seja, vamos colocar um grupo de automóvel que tem 600 vagas. São 600 vagas que vai atender a todo o território nacional. Para aquele grupo. E obviamente... Detalhe, né, pode falar. E outro detalhe, além desse grupo que é criado, tem a quantidade de pessoas, prazo e valor. É isso? Exatamente. E isso a gente vai falar mais pra frente, tá? Legal. Boa. A gente vai falar mais pra frente ali sobre Francisca Maria. Olha aí. A gente vai falar mais pra frente, a gente vai dar algumas dicas aqui que acho que é muito importante, tá? Boa. Eu vi uma pergunta aqui, inclusive até do Célio. As parcelas são maiores no grupo em andamento? Sim. Por quê? Porque quanto menos parcela, maior fica a parcela desse cliente, tá? Porque o grupo ele vai acompanhando, tá? Se eu tenho uma vaga em um grupo em andamento, essa vaga ela vai acompanhando as parcelas que esse grupo tem. Então, quanto menor o prazo, obviamente, ali a parcela acaba sendo um pouco maior para acompanhar o crédito, a média de crédito desse grupo, tá? Tem mais alguma pergunta? Acho que até pergunta mais para o próximo slide, que você vai falar de produtos, prazo, quantidade de pessoas. Eu acho que tem algumas perguntas aqui que eu estou separando já para os próximos slides. Eu acho que foi o Guilherme que tinha falado, só para reforçar a questão do grupo informação, grupo em andamento. Grupo informação é um grupo que se inicia, vai ter ali o primeiro fundo comum, primeira assembleia, tá? Grupos em andamento são grupos que eu já tenho um histórico, já tenho parcelas rodando, aí vamos dar um exemplo, tá rodando. Então, um grupo de 50 meses, ele passou 10 meses já só tem 40 meses dentro daquele grupo. E por ter 40 meses, eu vou ter parcelas um pouco maiores nesse grupo, tá? E aí a grande vantagem desse grupo em andamento é porque eu tenho um histórico dentro dele de média de lance. E aí, se o meu cliente ele tem uma oferta de lance, né, um valor para ofertar de lance, eu vou ver se o lance dele compete com esse grupo, né, esse grupo em andamento, se faz sentido ou não colocar ele nesse grupo, tá bom? Ô Fê, falar em fazer sentido ou não, a Juliana, ela pergunta, né, já aproveitando que você falou em lance, ela tem um amigo que fez uma pergunta para ela da seguinte forma, eu tenho um consórcio, fiz uma carta de 200 mil, mas ele observou que os lances que o pessoal do grupo dá é um valor de 150 mil. Como que funciona essa matemática? Ele vai receber 200, mas pagando 150? Vamos lá, pessoal. Acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Felipe, quando a gente oferta lance, é sobre a carta de crédito ou saldo devedor? Que é uma das perguntas que as pessoas fazem bastante. E a resposta é, pessoal, o lance ele é sobre o saldo devedor, tá? Então, tem pessoas
que vai ofertar lances aí, né, de 50%, 60%, 70%, como vai ter pessoas que vão ofertar 30%, 40%, 35%. Vai de acordo com o grupo e vai de acordo com a disponibilidade financeira do grupo também, tá? O que pode acontecer em alguns casos, em raros casos, é que se você vê lá no histórico de lance desse cliente, você viu lá um lance de 80%, 90%, possa ser que seja ali um sinistro de um seguro prestamista, tá? Nem sempre é porque o cara ofertou ali um recurso, né, 80%, 90% do lance, tá? Mas possa ser que em alguns casos seja ali uma oferta de seguro prestamista que foi acionada por conta, né, da falta de um cliente. Pode prosseguir. Vamos lá, então. Beleza. Então, entendemos aqui que é um grupo em formação, um grupo em andamento. Agora a gente vai entender o último passo, que é escolher a cota, ou seja, as opções que tem disponíveis dentro daquele grupo. Então é muito importante que nesse primeiro passo, quando você for fazer toda a análise, toda a estratégia, ver a melhor opção para o teu cliente, compartilhe essa ideia com o consultor da sua região para que ele possa, né, te dar a melhor opção de grupo. Ele pesquisa lá para você, ele vai fazer uma pesquisa, eu tenho um grupo em andamento, eu tenho um grupo em formação, eu tenho um grupo com essa condição. Então é legal que você faça essa troca aí com o seu cliente, tá? E também, né, com o seu consultor. Maravilha. Agora a gente vai falar de grupos, né? Até agora a gente já viu, né, na verdade, os bens, como que eu posso adquirir, vantagem do consórcio. Porém, quais planos existem, né? Visto que eu falei assim para vocês. Olha, o grupo tem 600 pessoas e atende território nacional. Só que será que é só um grupo? Ou tem uma categoria que vai atender esses clientes, tá? E a gente vai entender agora. Então a gente vai iniciar aqui com o primeiro. Consórcio de automóvel. Ou seja, no consórcio de automóvel eu posso comercializar créditos de 25 mil a 125 mil, tá? Uso do crédito, qual que é a possibilidade de utilizar esse crédito? Compra de automóvel e náuticos, novos ou seminovos, com até 8 anos de fabricação, contando o ano vigente, e benefícios do plano, redutor de parcela de 20% até contemplação e lance embutido até 15% do crédito, tá? Como na agenda desse mês não temos assuntos que vai abordar com profundidade sobre essa questão de redutor e lance embutido, eu acho que é legal a gente dar uma parada aqui para explicar, tá? Alguém sabe aqui, ou já falaram de alguma forma para vocês o que é o redutor de parcela? Ou é a primeira vez que vocês estão escutando esse termo aqui, redutor de parcela? Eduardo, qual o slide que você queria ver? Só para... deixa eu voltar aqui um slide. Quando você volta o slide, Fê? Deixa eu ver. Só confirma para mim se é esse daqui, tá? Enquanto ele confirma, existe a possibilidade de ter valores diferentes no mesmo grupo? Valores diferentes do mesmo grupo? A gente vai entender isso mais para frente. Legal. Porque cada grupo ele atende uma necessidade, tá? Uma pergunta do João Paulo. Caso atinja os 3 meses de formação do grupo e não haja fundo suficiente para a primeira assembleia, o que ocorre? Se eu não tiver fundo suficiente e se eu não tiver participantes o suficiente, esse grupo ele é automaticamente cancelado e quem entrou nesse grupo, o valor, obviamente, ele é devolvido, tá? Mas acho que é um ponto legal a gente ressaltar que a Porto, ela em nenhum momento da história Porto teve esse tipo de cancelamento de grupo por falta de pagamento ou falta de pessoas, tá? Isso é uma grande referência de mercado. Uma pergunta, em caso de morte do cliente, sempre quita ou somente se ele contratou o seguro? Não entendi, desculpa. Imagina que você tá lá, contrata uma carta, tá pagando bonitinho, e aí você vem a falecimento, a óbito. O que acontece com essa dívida, com essa carta? Depende, tá? O seguro prestamista tem algumas questões. Se a minha carta de crédito tiver contemplada e eu tiver adquirido o bem, a gente vai dar baixa na alienação. Se eu não tiver adquirido o bem, o que vai acontecer? A carta de crédito é quitada e o valor da carta de crédito é repassada para os beneficiários.
É repassada quando tiver o seguro ou mesmo não tendo seguro? Depois da sinistralidade, tiver ativado o seguro prestamista, é que vai acontecer esse movimento, tá? E se não tiver o seguro? Se não tiver o seguro, aí a dívida, o saldo devedor fica ativo se tiver a cota contemplada. Isso, não. E se não tiver a cota contemplada? Se não tiver a carta contemplada, o que vai acontecer? Tem o seguro na minha carta de crédito. A gente vai ofertar o saldo do devedor desse cliente e ele sendo contemplado, a carta de crédito vai ficar disponível para os beneficiários. Agora, quando não tem o seguro, essa carta de crédito, obviamente, passando-se um tempo, ela vai ser cancelada por falta de pagamento. Falta de pagamento, isso aí. Exatamente. Ou pode ser até uma decisão ali de um familiar reativar essa carta de crédito, né? Se tiver ali um segundo titular, um exemplo. Um segundo titular, não, perdão, um beneficiário mesmo, um familiar que queira manter essa cota ativa. Vamos lá. Vi que aqui muita gente falou sobre que não sabe muito bem o que é o redutor de parcela. Isso aí. Então vamos entender um pouco ali o que é o redutor de parcela, pessoal. Eu vou fazer uma explicação bem simples, acho que bem tranquila, para ilustrar isso para vocês, tá? O redutor de parcela, ele é um benefício que o meu cliente tem até a contemplação dele, tá? Ou seja, ele vai pagar uma parcela mais baixa até que a parcela dele, até que o crédito dele de fato seja liberado. Exemplo. Vou pegar aqui o exemplo de uma carta de imóvel, um valor de R$100 mil, com um lance embutido de 30%. Ou seja, durante o período, esse cliente ele vai pagar ali, ou seja, 30% a menos do valor da parcela original dele. Tá? Um exemplo. Quando ele for contemplado com essa carta de crédito com 30% de redutor, esse valor que ele deixou de pagar nesse período, ele vai ter duas opções. Ou esse resquício de parcela ele seja diluído no restante das parcelas, ou ele pode abrir mão desse valor. Ou seja, vamos supor que ele deixou de pagar R$2 mil durante R$2 mil no período de 10 meses. Esses R$2 mil eu posso diluir no restante das parcelas, ou posso abater do crédito que eu vou utilizar. Esse é o benefício do redutor de parcela. Felipe, mas qual que é a vantagem de ter um redutor de parcela? Pensa naquele cliente que ele paga aluguel ou que paga um financiamento. Ele não vai ter a necessidade de pagar 100% do valor de uma parcela de um bem que ele ainda não tem. Então, por isso que o redutor de parcela é um benefício que ajuda o teu cliente a se organizar financeiramente, guardar um valor para uma oferta de lance, ou até mesmo, né, não precisar abrir mão do seu planejamento financeiro. Tá? Então, essa é a função do redutor de parcela. Eu deixo de pagar parte da minha parcela até eu ser contemplado. Quando eu for contemplado, terei duas opções. Ou diluo esse valor que eu deixei de pagar no restante do plano, ou eu abro mão daquele valor para a utilização da minha carta de crédito. Tranquilo? Maravilha. Ficou clara essa explicação para vocês, pessoal? Vou repetir, sem problema. Ó, redutor de parcela. Durante um período, eu pago ali 20% a menos do valor da minha parcela. Quando for contemplado, esses 20% a menos que eu paguei de parcela nesse período, eu vou ter a opção de diluir esse valor no restante do prazo para usar 100% do crédito, ou eu posso abrir mão desse valor que eu deixei de pagar nesse período e usar ali um crédito. Tá? Ou seja, vamos supor que eu contratei 50 mil e aí eu deixei de pagar R$2 mil num período de 10 meses. Ou eu uso 50 mil e diluo esses 2 mil no restante do prazo, ou eu uso apenas 48 mil porque abri mão desses 2 mil. Acho que fica mais fácil de ilustrar dessa forma. Ô, Fih, uma pergunta aqui do Guilherme. Se um cliente quer fazer uma carta para aquisição de uma picape, pegar uma picape de luxo aí, uma Hilux cabine dupla e tudo mais, sabemos que 125 mil não é o suficiente. Qual é a recomendação? Dá para pegar de pesados, contrato 2 cartas no valor de 125? Qual a dica? Legal, boa pergunta.
eu vou poder utilizar mais de uma carta de crédito, tá, pessoal? Quando a gente fala crédito comercializado de 25 a 125 mil, não necessariamente o meu cliente ele vai ter ali uma carta de crédito que ele possa utilizar. Se ele quiser contratar 3, 4, 5 cartas de crédito para comprar um bem, não tem problema. Vai da estratégia dele e da necessidade dele, tá? E sobre lance, a carta de automóvel tem lance fixo? Não. Carta de automóvel não tem lance fixo. Lance fixo a gente vai falar ali no grupos de pesados de imóvel e aí a gente ilustra também, tá bom, pessoal? A Rainara, qual o ponto que não ficou claro para você? Acho que é importante a gente entender qual dos pontos que não ficou claro, tá? Mas eu vou repetir aqui, acho que para ilustrar. Redutor de parcela, 20%. Pago 20% a menos do valor da minha parcela até a contemplação. Quando contemplado, ou eu diluo esses 20% que eu deixei de pagar no restante do meu prazo, ou eu abro mão desse valor de parcela, né, desse resquício de parcela que eu deixei de pagar nesse período. Tá? Então tem essas duas opções com o redutor de parcela. Ou eu diluo, ou eu abro mão. Acho que fica mais simples assim. E hoje na prática, a maioria dos grupos da Porto, ela já vem com redutor. Então é muito importante entender o que é o redutor, né? Exatamente. É uma configuração padrão agora dos grupos, tá? Acho que é importante entender. É padrão. Felipe, existem grupos sem redutor? Existem, mas são grupos mais antigos, grupos em andamento, que é legal que você compartilhe ali a ideia com o consultor da sua região, para que ele pesquise, né, se há disponibilidade de vaga nesses grupos que também, né, não tem essa configuração de grupo em andamento, tá? Maravilha, entendemos aqui o que é o redutor de parcela. Agora, uma confusão que as pessoas podem fazer é sobre o lance embutido. Felipe, lance embutido é uma possibilidade de contemplar ou ele é um benefício? Ele é um benefício, tá, pessoal? Lance embutido é uma possibilidade de potencialização desse lance, tá? O que acontece com o lance embutido? O lance embutido nada mais é que eu posso utilizar parte da minha carta de crédito como oferta de lance. Vou exemplificar novamente. Crédito 100 mil, lance embutido de 30%. Ou seja, eu posso utilizar dessa carta de crédito de 100 mil, 30 mil reais. E ofertar como lance. Quando eu oferto 30 mil reais da minha carta de crédito, o que vai acontecer? Quando eu for contemplado, esses 30 mil reais que eu ofertei da minha carta de crédito, ele será abatido e vai me sobrar como crédito líquido 70 mil. E esses 30 mil que eu ofertei da carta, eu vou poder utilizar para reduzir o valor da minha parcela ou reduzir a quantidade de parcelas. E o grande benefício do lance embutido aqui, pessoal, é o poder somar com outras possibilidades da oferta de lance. Seja recurso próprio, seja o FGTS, né, nos casos de imóvel. Ou seja, eu vou poder utilizar parte do meu crédito, recursos próprios, dependendo do produto ali, o FGTS, somar para fazer uma estratégia de oferta de lance. Tá? Então, o lance embutido, ele é um benefício que o cliente ele pode utilizar parte da carta de crédito dele como oferta de lance. E lembrando, pessoal, até 15% ou até 30%. Não necessariamente ele tem que utilizar ali o valor fechado. Vai da necessidade do cliente naquele momento. Vamos supor que ele precise só 10%, 20%. Vai da necessidade dele, tá bom? Ficou clara essa explicação para vocês sobre o lance embutido? Acho que já ajudou bastante aqui para quem tinha certa dificuldade de entender. Ó, repetindo, tenho 100 mil, lance embutido de 30%. Ou seja, eu posso utilizar 30 mil dessa carta de 100 mil. Utilizei o lance embutido de 30 mil, fui contemplado, me sobra 70 mil para utilizar de crédito e esses 30 mil ele vai ser destinado para redução de parcela ou reduzir a quantidade de parcelas. De uma forma geral. Uma pergunta que foge um pouco o lance, né? Mas complementando a esse cenário do consórcio de automóvel, tá, Fih? Que é uma dúvida aqui. Uhum. Imagina que a gente fez aí a carta de crédito, de 50 mil, e o cliente ele já pagou 20 mil e não quiser mais pagar a carta. Qual é o procedimento? Se essa pessoa ligar para você, que é meu corretor, e falar: ô Fih, tô saindo do Brasil, não vou querer continuar pagando a carta, o que acontece?
ele vai entrar ele vai efetuar o cancelamento da carta de crédito dele. Obviamente, é aplicada uma multa ali no valor do cancelamento da carta de crédito dele, de acordo com o percentual pago. E aí, o que vai acontecer? Essa carta de crédito ela vai para o sorteio dos cancelados, tá? Então, ele vai continuar participando das assembleias e o número dele sendo sorteado nesse sorteio dos cancelados, o valor é devolvido, né? Obviamente, com as correções monetárias e aplicada essa multa. Caraca, eu não lembro de ter aprendido essa informação, mas é bacana, uma resposta legal. Rainara, confirma aí se ficou claro, achei muito legal. Só fiquei com uma dúvida, Fi. Quem faz essa formalização do interesse de cancelamento? O corretor ele pode fazer isso no sistema, no corretor online, ou o cliente ele tem que entrar em contato com algum chat ou telefone na companhia? Quem faz esse pedido de cancelamento? Então, tanto o cliente ele pode solicitar para o corretor, ou o cliente entrar em contato na central, vai se passar todas essas informações que eu falei para vocês, tá? Acho que a Rainara, você não entendeu sobre o cancelamento ou sobre o lance embutido? Do cancelamento, ó. O cliente, quando ele efetua o cancelamento da carta de crédito, é aplicada uma multa, tá? E é de acordo com o saldo devedor dele que ele pagou, tá? Quando ele solicita esse cancelamento, ele vai para o grupo de cancelados, ou seja, ele ainda continua participando dos sorteios. O valor ele não é devolvido no ato, na hora do cancelamento. Ou seja, ele vai participar dessas assembleias, ocorre na mesma data da assembleia de uma contemplação, tá? E ele sendo sorteado nesse grupo de cancelados, o valor é devolvido com as correções monetárias e, obviamente, aplicado ali a multa de acordo com o saldo devedor pago. Ô, Fê, isso vale para todos os tipos, seja móvel ou imóvel? É a mesma situação em relação a mesma situação. Cancelamento? Então, o Léo coloca assim, cancelamento recebe no final do grupo, não especificamente. Não necessariamente. Pela explicação do Felipe, o Léo, ele fica ainda participando das assembleias e pode ser sorteado. Exato. Se ele foi sorteado, o valor é devolvido aí com os devidos ajustes. Explicação muito bacana, Fih, porque isso pode acontecer e muito tempo aí vira e mexe, acontece algum problema financeiro e aí o cliente perguntar isso pra gente, a gente não sabe, vou ligar numa central. Não, agora pelo menos eu já aprendi isso aqui, ninguém me tira. Muito bacana. Espero que vocês também tenham fixado a informação, porque faz parte do processo, né, gente? Muitas vezes a pessoa ela tá desenhando ali um planejamento financeiro, no meio do caminho pode acontecer alguma coisa, e aí a gente dá todo esse conforto. Já na explicação do começo, você mostra que você é um especialista e garante para ele que ele não perde dinheiro no consórcio de forma alguma. Boa, obrigado, viu, Lê? Inclusive, a Célia colocou, acho que um ponto muito importante que normalmente a gente nem aborda tanto aqui nos nossos treinamentos, quando alguém está inadimplente e é sorteado, ele tem direito à contemplação? E a resposta é não, tá, pessoal? Quando a pessoa está inadimplente, ela deixa de pagar a parcela dela, ela nem participa da assembleia daquele mês em específico, tá? Então, vamos supor, o cliente ele tem do dia 1º ao dia 15 para efetuar o pagamento da parcela dele, para que ele possa participar da assembleia no dia 21. Ou seja, se ele pagar a parcela dele no dia 16, ele já não participa da assembleia daquele mês. E aí, obviamente, né, nos próximos meses, ele precisa se atentar ali ao pagamento da parcela do dia 1º ao dia 15. Felipe, com a oferta de lance é a mesma coisa? É a mesma coisa. Se o cliente pagar a parcela dele em atraso e ter ofertado o lance, obviamente, ele não vai poder participar dessa assembleia. Tá bom? E aí, que nem aqui a pergunta, né, pra gente fixar legal. Em relação, você já deixou bem claro quando é formalizado o cancelamento. E quando não é formalizado o cancelamento? Simplesmente a pessoa não pagou uma, não pagou duas, já não pagou três. O que acontece? Vamos lá, quando o cliente não está... Mas ele pagou até, metade do plano aí, ele já pagou todo, mas ele 3, 4 meses já não está pagando. O que acontece? O que vai acontecer nesse caso, pessoal? Não quer dizer que ele vai ter um cancelamento, etc. A cota dele será inativada. Então, vamos supor que ele deixou de pagar 3 parcelas, a partir da 4ª parcela ele vai ficar inativado no sistema. Tá? Ele ficar inativado significa que ele não vai poder participar de lance, certo? Não vai poder participar de lance, de sorteio, nem nada. A carta de crédito dele,
o valor que ele deixou pago vai ficar lá parado, a carta de crédito dele vai ficar inativada até que ele decida tomar algum tipo de decisão, ou cancelar de fato ou reativar a cota dele. Mas e se eu não reativar, eu recebo esse valor? Não. O valor ele vai ficar parado. O valor que ele pagou, se ele não reativar, não é igual o outro, chegar no final lá ele recebe. Aqui fica parado. Exatamente, porque a carta dele, ele não teve mais nenhuma ação na carta Sim. de crédito dele. Então não faz sentido eu pagar o valor de uma carta que não teve outra ação a não ser deixá-la inativada. Maravilha, então agora eu vou te colocar no muro e até aproveitar porque eu estou aprendendo bastante, acho que os colegas aqui também. E aí, se o meu cliente me procura, e até fala para mim, recebi um comunicado, cobrança inativado, então minha sugestão é virar para ele, meu velho, qual que é a sua situação daqui para frente? Você pretende ativar? Não, porque se você não ativar acontece isso, você não vai participar, e aí também a gente não tem como a administradora Porto repassar esse seu valor, ou se você já sabe que você não vai continuar, vamos formalizar o cancelamento, que aí a gente, né, consegue reaver o seu valor com a devida cobrança aí da taxa. Essa taxa é sobre o valor final das parcelas não pagas ou sobre o valor já pago? Valor já pago. Valor já pago. Então, tá? Maravilha. Então ficou bem legal aí a explicação. Acho que um ponto legal também a gente ressaltar, pessoal, é incentivar esse cliente sempre a reativar a cota dele, né? Até porque quando a cota dele fica inativa, é uma pessoa a menos contribuindo no grupo. Isso também pode impactar. Então é legal a gente sempre fazer ali um relacionamento pós-venda, sempre perguntando, e aí, tá tudo bem? Como que tá? Tá conseguindo pagar as parcelas? Precisa de uma estratégia de lance? Então, acho que é legal sempre a gente dar uma atenção pro cliente, porque a gente está lidando com o sonho dele, com o objetivo dele, né? Então é muito importante ter essa conexão, tá? Acho que é legal. Mas beleza, pessoal. Sobre a questão do redutor de parcela, lance embutido, acredito que ficou clara aqui essa informação para vocês, tá? O Wisner perguntou, o Wisner aqui perguntou qual o valor dessa multa, e a multa ela é de acordo com o saldo devedor desse cliente, tá? Ela chega entre 8, ou pode ser que esse cliente ele não pague a multa, ele fique isento de multa, vai de acordo ali com o saldo devedor pago. Pelo que eu me lembro, tá, pessoal? Até posso depois fazer essa correção num próximo encontro nosso. Mas pelo que eu me lembro, se ele pagar 50,1% do saldo devedor dele, ele paga algo em torno de 5% ali de multa sobre o valor pago até aquele momento, tá? Perfeito? Maravilha. Para fechar com chave de ouro, o José Claro. Carlos ele trouxe uma pergunta e aí já emenda tudo que a gente falou até agora, né? As oportunidades que a gente dá para um cliente que vem nos procurar com essa situação. O José Carlos pergunta, ao invés de cancelar a cota, quanto custa e qual o procedimento para transferir uma cota? Então, o cliente veio, falou que não está conseguindo pagar, a gente deu uma explicação legal, fala o que acontece, sugere a questão definitiva de cancelamento, mas também seria uma sugestão transferir, Felipe? Olha que situação legal nesse bate-papo. E aí você tem essa dica, existe custo, não existe custo, é muito burocrático, uma boa apontamento, Zé Carlos. Ótimo apontamento, ó. Enquanto a cota não estiver contemplada, pessoal, não tem o custo de transferência de carta, tá? Acho que é legal. É claro que é importante, né, ver a situação da cota, como que tá, né? É importante manter essa cota ativa, os valores pagos, reaver os valores, reativar a cota, tal. Entrar em contato com a central para ver ali uma melhor oportunidade para esse cliente, tá? Mas há possibilidade sim de transferência de cota, não tem problema não. Legal. E só aproveitando para a gente dar continuidade, porque tá muito gostoso. Vem alguns assuntos, eu até tô com, assim, hoje, interferindo mais na apresentação, né? Porque o FI tem aí a ordem, mas como uma pergunta tá fazendo junção outra, tá ficando um bate-papo bem fluido e bem legal. Só que também tem muitas perguntas aqui, gente, que elas estão vindo repetidas de alguns slides que o FI já passou, repassou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chat para todos vocês um complemento, que são os nossos materiais de apoio e vídeos na plataforma Porto Eduque. Você pode assistir, baixar gratuitamente. E tem muita coisa, principalmente para quem ficou com dúvida sobre lance. Então, lá tem explicação do que é o lance embutido, do que é lance fixo. Então, recomendo. Clica aqui, já deixa salvo, para depois vocês poderem assistir. São vídeos curtos, mas com explicações direcionadas a esses assuntos que estão me perguntando aqui, tá bom? Legal, Bora lá, Fê. Legal. Bora lá, então.
Então, agora falando das configurações dos grupos, tá? A gente falou do consórcio de automóvel, mas quais grupos que eu vou poder comercializar? E aí eu tenho categorias para esse grupo, tá? Crédito baixo, crédito médio, crédito alto, crédito mais, tá? Então, no crédito baixo, eu vou ter de 25 a 50 mil, 50 meses, taxa administrativa mais fundo de reserva de 20%, com 600 participantes, crédito médio de 34 a 65 mil, 72 meses, taxa administrativa mais fundo de reserva de 20%, 600 participantes também. Crédito alto, 62.500 a 125 mil, 80 meses, taxa administrativa e fundo de reserva de 18%, com também 600 participantes. E o crédito mais, de 125 mil a 200 mil, prazo de 90 meses, aí a taxa mais fundo de reserva é 17%, com 600 participantes também, tá? Felipe, o que é o fundo de reserva? E acho que é uma das perguntas que as pessoas mais fazem aqui nos nossos treinamentos. Felipe, o que é o fundo de reserva e para que ele vai servir? Fundo de reserva, pessoal, nada mais é que um valor emergencial para aquele grupo, tá? O que acontece? Se há alguma inadimplência, falta de pagamento, o grupo ele não consegue juntar fundo suficiente para contemplar pelo menos o sorteio, esse valor a mais, essa porcentagem a mais que esse cliente que ele paga, é aplicada em um fundo para que, se algo acontecer desses cenários que eu falei para vocês, esse fundo é ativado para que não deixe de contemplar pelo menos o sorteio do mês, tá? Então, o fundo de reserva nada mais é que essa possibilidade, é algo emergencial, tá? Felipe, se caso não houver, então, aí um tipo de inadimplência, não pagamento, tal, o que acontece com esse fundo de reserva? Ele simplesmente é devolvido no final do grupo. Olha que vantagem. Tá? Ou seja, se eu não tenho inadimplência no grupo, o meu grupo é saudável do início ao fim, o valor que eu paguei de fundo de reserva no final do grupo, ele é devolvido. Sabia dessa, Leandro? Ah, essa daí, logo nos primeiros, você já deu essa dica e eu gravei. Então, legal. Isso é muito legal, porque às vezes, né, as pessoas falam, mas lá no banco a gente dá, né, a argumentação que no banco ele tem juros e tudo mais. Aí a pessoa vem que estudou um pouquinho mais, aí quer pegar a gente no pulo. Mas o consórcio tem taxa de reserva, tem taxa não sei o quê, fundo daquilo lá. Então, saber que o fundo de reserva para quê e que não tendo essa questão, inadimplência e tudo mais, ele volta no final, eu digo por mim, porque foi uma surpresa agradável, né, que eu recebi lá depois uma carta, um comunicado do consórcio, depois de eu ter sido contemplado, que eu tinha um valor para reaver. Aí eu falei, caramba, mas que valor é esse? E aí era do fundo de reserva, então isso é muito bacana. Legal, legal. E aí perguntaram, né, se a taxa de fundo de reserva e a taxa administrativa tem algum tipo de negociação. Na verdade, não tem uma negociação, tá, pessoal? Vai ali da necessidade do meu cliente. Pode ser que eu oferte para ele ali num grupo alto, no grupo médio, uma carta de 65 mil, que a taxa de administrativo e fundo de reserva está de 20%, e eu mostro uma oportunidade para ele ali no crédito alto de 80 meses, que ele vai ter um prazo um pouco maior, parcelas mais baixas, inclusive até uma taxa administrativa um pouco menor, tá? O que pode acontecer, né, de forma corriqueira, né, de forma sazonal, vamos se dizer, campanhas, que a Porto pode aplicar ali uma redução nessa taxa administrativa, tá? Então pode acontecer, em algum momento, a Porto colocar aí uma campanha que tem uma redução, inclusive nas taxas administrativas, tá bom? Vamos lá, beleza, entendemos então aqui a configuração dos grupos de automóvel, né, para a gente até não perder o time, não segurar tanto tempo vocês aqui em sala. A gente tem aqui o consórcio de pesados também, tá? Que eu vou poder comercializar de 180 mil a 360 mil, e eu vou poder utilizar para compra de caminhões, ônibus, vans e implementos rodoviários com até 10 anos de fabricação, ou máquinas e implementos agrícolas em linha amarela com até 2 anos de fabricação, tá? Redutor de parcela de 20%, lance embutido de até 30% do crédito e o lance fixo de 40% de crédito, que agora eu vou explicar para vocês, tá? Dentro da categoria de pesados imóvel, temos aqui a possibilidade de contemplar através do lance fixo. Aqui, ele não é um benefício, é uma possibilidade, tá?
Então, dentro dos grupos de imóvel pesados, eu tenho sorteio, lance livre, lance fixo. Sorteio, primeira extração da Loteria Federal. Lance livre, 1%, o valor da parcela até 99% do saldo devedor desse cliente, que ele vai poder ofertar. Ou seja, se eu tenho 600 participantes no grupo, 900 ou 300 participantes no grupo, eu vou competir com todo mundo. Não vou ter ali uma régua, vamos dizer assim. Eu vou competir com todo mundo do meu grupo. Então, quem ofertar o meu maior lance tem a possibilidade de ser contemplado, tá? Isso, lance livre. Quando a gente fala de lance fixo, aí é uma ótima, é uma excelente estratégia comercial, tá? Por quê? O lance fixo, ele me limita a ofertar apenas 40%. E aí, o que acontece? Ao invés de eu ter que competir com lance livre entre 600, 900, 400 pessoas, eu vou competir com um grupo menor. Ou seja, vou exemplificar aqui para vocês. Imagine que dentro de um grupo, apenas 30 pessoas ofertaram lance fixo. Ou seja, eu vou ter um sorteio apenas com essas 30 pessoas. Ou seja, né? De 900 a 600 pessoas, a minha probabilidade vai ali para 30 pessoas, através do lance fixo. Então, é um valor já pré-fixado. Então, vou ter um sorteio específico somente para esse grupo exclusivo que ofertou um lance fixo de 40%. Deu para entender essa explicação? Ficou clara essa explicação do lance fixo? Se não ficou, beleza, maravilha. Teve alguém que falou que não, sem problema nenhum. Vamos lá, ó. Lance livre, posso ofertar do valor da minha parcela até 99% do crédito, e a minha competição é com todo mundo do grupo. E o lance fixo, ao invés de competir com todos do grupo, eu vou reduzir para uma quantidade limitada ali de pessoas. Tá? Então, se 30 pessoas ofertaram, de 600 pessoas, 30 pessoas ofertaram um lance fixo, e esse cliente ofertou lance fixo, ele vai competir apenas com as 30 e não com as 600. Deu para entender agora? O mesmo cliente pode ofertar os 3 lances simultâneos? Não. Se ele participa do lance fixo, ele não vai poder participar do lance livre. Tá? Ele pode até tentar competir no sorteio, mas ali o lance livre ele não vai conseguir. Então, já respondendo aqui o Éder. Ele perguntou a mesma coisa. Perguntou, né? Pode mesclar os tipos de lance? Aí depende também, tá, pessoal? Aí depende também, tem uma questão aqui. Depende, se ele tiver mais de uma carta e quiser utilizar estratégias diferentes, maravilha. Maravilha, ele vai poder. Vamos supor, tenho 2 cartas de crédito. Uma eu quero ofertar lance livre e a outra eu quero ofertar lance fixo. Só reforça, Fih, aí para Francisca, lá embaixo onde está lance fixo, 40% de crédito mais taxas, só resume o que são essas taxas para reforçar, por favor. Taxa administrativa e fundo de reserva. É isso. A taxa administrativa de fundo de reserva. Vamos lá. Karina, como é feito o desempate? Karina, no caso do lance fixo, não tem um desempate, porque se eu tenho um sorteio somente para as 30 pessoas, eu vou colocar de um exemplo bem simples aqui. 30 pessoas, eu vou dar um número de 1 a 30, colocar no globo, e aí eu vejo lá, ó, número 3 foi contemplado. Então, a cota número 3, que é referente à cota 267, é a contemplada. Então, basicamente, seria dessa forma, o desempate. Ô, Fih, falar em desempate, vamos pegar uma situação. Imagina que eu sou contemplado, né, por lance... Contemplado por sorteio, e aí, por algum motivo, inadimplência, enfim, algum motivo, eu não consigo receber esse crédito. O que acontece? É sorteado uma outra pessoa ou esse mês passa batido? Vamos lá, se eu fui contemplado, eu não sorteado, você foi sorteado. Se eu fui, sorteado, contemplado. Se eu for sorteado e contemplado. Perfeito. Se eu for sorteado e contemplado, pessoal, eu não vou... Se houver uma inadimplência através da análise pós a contemplação pela análise de crédito,
eu não vou perder a minha contemplação. Legal. A minha carta de crédito ela vai ficar parada até que eu resolva a minha pendência. Quando resolver a pendência, o crédito é liberado. Volta com a Porto, solicita uma nova análise de crédito, aprovando, Maravilha. utiliza a carta de crédito normalmente. Bacana. Aí fala aqui do lance embutido. O lance embutido, pessoal, o lance embutido lembra que ele é um benefício, a possibilidade de utilizar parte do crédito para oferta de lance. Lance fixo é uma possibilidade de contemplar, é diferente, tá? Lance fixo é possibilidade, lance embutido, benefício, tá? E você pode sim utilizar o lance embutido para uma estratégia de uma contemplação no lance fixo, tá? Eu quero fazer um lance fixo, então vou utilizar parte da minha carta de crédito, recursos próprios, dependendo lá se for uma carta de imóvel, um FGTS, somar esses 3 benefícios e ofertar como lance fixo, tá? Ou lance Já livre. respondeu aí a pergunta do Wanderson, é isso aí, Wanderson, recursos próprios, diferente do lance embutido, tá, gente? Que aí é um benefício que você está subtraindo da parte do crédito que você começou e iniciou pagando. Então, muito legal aí, já pegou a manha da diferença. Uma pergunta Legal. interessante do El aqui, ó. Mesmo ofertando o lance livre, o lance embutido, ele participa no sorteio do mês? Normal. Legal, bacana. Só que a gente precisa se atentar a um ponto, tá? Se ele ofertou o lance fixo, o lance livre, e ele for contemplado, e a carta de crédito daquele mês, por sorteio, a cota por sorteio foi desse cliente que ofertou o lance, a prioridade ela sempre vai sobre o sorteio e não sobre o lance, tá? E Esse é um ponto importante. o lance fixo aqui no pesado sempre é 40%? Lance fixo, sempre 40%. Sempre 40%. Seja pesados ou o imóvel que a gente já vai ver mais pra frente, tá? Acho que já respondeu aqui a maioria das perguntas. Sim. Né? Eu vou separar aqui, Maravilha. se tiver alguma outra, a gente já complementa. Fechou. Maravilha. Então aqui, ó, redutor de parcela, 20% de até contemplação, lance embutido. Tem uma ainda do pesados aqui para não fechar e perder o foco que não time. está escrito aqui no Beleza. slide. Existe um limitador de idade do veículo? Aqui a gente fala que com até 2 anos de fabricação. Uhum. São 10 anos, Exatamente. certo? 10 anos para caminhões, ônibus, vans, implementos rodoviários e máquinas e implementos agrícolas em linha amarela, 2 anos de fabricação. Contando com o ano vigente. Tá bom? Maravilha. Vamos lá. Qual que é a configuração desse grupo? Eu vou poder comercializar créditos de 180 a 360 mil, prazo de 120 meses, taxa administrativa mais fundo de reserva totalizando 16%, com 360 participantes, tá? E aí, falando do grupo de imóvel, consórcio de imóvel, aí eu vou ter créditos de 70 a 900 mil, possibilidade do uso de crédito, imóvel, compra de imóvel, terreno, construção, reforma, ampliação de imóvel, quitação de financiamento próprio, e os benefícios desse grupo redutor de parcela de até 25%, lance embutido de até 30% e lance fixo de 40% do crédito mais taxas, tá? E aí, quais são as configurações dos grupos? Vou ter crédito baixo, médio, alto e alto mais. Baixo de 70 a 140 mil, prazo 200 meses, 23% de taxa administrativa, tá? Isso já somando o fundo de reserva, tá? Desconsiderem essa informação aqui do fundo de reserva, tá? Isso daqui não é uma mais, não. Aqui em cima, na taxa de ADM e fundo de reserva, já está somando, tá? Então, 23% de taxa administrativa, mais fundo de reserva, 900 participantes. Crédito médio de 140 mil a 280 mil, 200 meses também, 21% taxa administrativa e fundo de reserva, 900 participantes. Crédito alto, 280 mil até 560 mil, 200 participantes, 200 meses, 19% taxa mais fundo de reserva, participantes 900 também. E para finalizar, 600 a 900 mil, que é o imóvel mais, 200 meses, 17,5% de fundo de reserva mais taxa, e aí ali os 900 participantes também, tá? O ponto que eu queria destacar aqui, que somente no imóvel, tá? Somente nos grupos de imóvel, além disso daqui, a gente tem aquela adesão de 2%
sobre o valor da carta de crédito contratada. Então, ou seja, quando o cliente for contratar uma carta de imóvel, vai ter ali uma cobrança inicial de 2%, que é a taxa de adesão a esse crédito contratado, tá bom? Que, inclusive, né, já aproveitando para responder, sim, eu posso parcelar essa adesão de 3, 5 ou, dependendo da situação, até 12, 3, 5 e 12 vezes, tá bom? Dúvida até aqui? Tranquilo até aqui, ô Lê? Tranquilo, meu áudio está fechado. Só posso complementar aqui uma dúvida que alguns colegas colocaram aqui quando você estava falando de pesado, em relação quando se fala em relação à linha amarela nos pesados, tá? Linha amarela, pessoal, são aquelas máquinas pesadas, né, que atuam nas aplicações entre construção civil, movimentação de terra, né, que a gente fala, acho que foi batizado com esse nome amarelo, porque quando você sai na rua, vê aquelas máquinas partindo para, né, para alguma construção. Exatamente. Então, você já vê o amarelão lá vindo, significa isso, tá, gente? Então, é possível também entrar no grupo para aquisição desse tipo de máquina. O que mais? Tem aqui, ó, posso usar linhas de pesados para compra de veículos? Não, tá, pessoal? Não posso utilizar a linha de pesados para compra de veículo. No auto, né, no grupo de automóvel. E aí o Marcel e mais algumas pessoas perguntaram se a nossa live, o nosso bate-papo de hoje vai ficar gravado. Desculpa, calma, antes de você finalizar, Lê, eu interpretei a pergunta errada. Posso usar o veículo, a carta de pesados para compra de veículo? Essa seria a pergunta correta. Pode, porém, o veículo que eu posso comprar, que foi até uma discussão minha com o Lê, falei, Lê, como que a gente pode definir o que é um veículo premium, né? Foi uma discussão nossa interna aqui, tá? Mas o que acontece? No veículos pesados, eu posso adquirir um veículo. Só que o veículo que eu posso adquirir são veículos importados, tá? Sei que toda marca, né? Toda marca é uma marca importada, seja Chevrolet, Volkswagen, tá? Por marca simples. O que acontece? Por mais que tenha fábrica no Brasil dessa marca, esse veículo em específico, ele não é feito aqui, ele é feito fora. Vou dar um exemplo. Acho que uma forma legal de ilustrar é um Corvette da Chevrolet. O Corvette da Chevrolet, ele não é fabricado no Brasil, ele é fabricado fora do país. Ou seja, isso é considerado um veículo importado, tá? Então, esses veículos, eu posso sim adquirir através da carta de pesados. Porsche pode. Porsche, Ferrari, Lamborghini, BMW, enfim, posso normalmente. Lembrando, respeitando aqueles 8 anos de fabricação, contando o ano vigente, tá? Agora tá certo a explicação, né, Leandro? Acho que agora ficou até mais claro. Sim. Legal. A Iraci já tá pensando, ó, final de ano, começar o ano com a Porsche dela nova. Exatamente. Aí. Ó, vamos lá. Lipe, a Sandra, beijo para você. Independente de como usar a carta de imóvel, segue as mesmas configurações? Sim, segue as mesmas configurações, tá? E outra pergunta que fizeram aqui, o imóvel tem idade? Não tem idade, tá? A gente não avalia a idade do imóvel, tá, pessoal? Ô, Felipe, existe grupo sem lance embutido? Grupos sem lance embutido? Sim, são grupos muito antigos, tá? Pode ter um grupo que não tenha lance embutido. Mas é difícil você achar hoje em dia, tá? Bom, vamos lá. Para a gente não perder o time aqui do nosso treinamento, né? A gente já entendeu as vantagens que o consórcio tem, se o consórcio é um bom investimento. Entendemos aqui qual que é a vantagem que o cliente ele vai ter ao contratar ali o consórcio, né? Sabendo ali de uma compra planejada, como que eu posso vender esse produto, como que eu comercializo o consórcio. Mas eu também preciso saber qual que é a vantagem que o meu cliente tem ao fechar com a Porto, né? É importante a gente saber, né, com inúmeras administradoras, qual que é a vantagem que o nosso cliente ele vai ter ao fechar um consórcio conosco, tá? Primeira vantagem que ele vai ter, vai auxiliar no planejamento financeiro, ou seja, ele sempre vai ter ali o corretor ou até mesmo ali a central de atendimento sempre ajudando, auxiliando esse cliente.
prazo confortável para pagamento. Então, você vê que eu não tenho somente aqui os grupos em formação, eu vou ter grupos em andamento que vai atender a necessidade desse cliente, tá? Reduz a burocracia da compra, ou seja, ele deixa de fazer um financiamento, um empréstimo ou até mesmo a compra ali de um imóvel ou um automóvel à vista e passa a adquirir imóveis e automóveis, enfim, o bem que ele quer adquirir, através do consórcio com menos burocracia, menos exigência, comparado ali um financiamento que ele teria que dar 30%, 40%. Aqui no consórcio, no caso de imóveis, né, ele tem aquela adesão que é 2%, no caso de outros bens, aqui ele vai pagar o valor da parcela dele iniciar em um grupo, tá? Flexibilidade para utilizar o crédito, ou seja, se eu contrato uma carta de automóvel, eu vou poder comprar uma moto também nessa carta, ou até mesmo contratar uma carta de automóvel e com essa carta, né, eu tendo o valor o suficiente, eu posso comprar o automóvel mais uma moto dentro da mesma carta de crédito. E obviamente, né, pessoal, não tem juros. É um produto que não tem juros e nem todo mundo sabe que o consórcio, de fato, ele não tem juros, tá? Porém, além dessas vantagens que eu falei para vocês, o cliente ele precisa também até um respaldo financeiro, né? Às vezes uma ajuda, beleza, comprei o bem, mas eu preciso pagar uma documentação, preciso pagar aqui algumas questões, queria colocar até um seguro aqui no meu carro ou na minha residência, enfim. Será que eu posso utilizar a parte do meu crédito para isso? E sim, esse cliente ele vai poder utilizar até 10% da carta de crédito dele, tá? Para poder ver essas despesas que ele vai ter, tá? Então, ele vai poder utilizar até 10% da carta de crédito para poder, né, auxiliar a aquisição desse bem, tá? Então, acho que é um ponto muito importante. 10% sobre a carta de crédito e não sobre a sobra, tá? Então, se ele teve 50 mil, sobrou 10, os 10% ele é referido aos 50 e não sobre os 10 que ficou sobrando da carta de crédito, tá bom? E lembra a pergunta que eu fiz para vocês lá no início do nosso treinamento, se o consórcio é ou não um bom investimento? A gente fez uma pesquisa, obviamente, e 78%, quase 80% das pessoas falam que, de fato, o consórcio ele é um bom investimento, um excelente investimento. Justamente por quê? De não ter juros, de me planejar, de criar um hábito de educação financeira ali para o nosso cliente, tá? E é claro, né, pessoal, além ali, né, do atendimento que o nosso cliente tem, de todo o respaldo que ele tem, das vantagens e dos benefícios, você, corretor, também vai ter todo esse respaldo, tá? Por quê? Porque também a gente vai ter aqui um núcleo de atendimento para poder atender o seu cliente, seja o atendimento comercial via chat, telefone, via e-mail ou através da plataforma Call, tá? Então, os nossos clientes têm os respaldos dele, têm as dúvidas, as sugestões que ele precisa ter, mas você, corretor, também não vai ficar fora dessa, também vai ter todo esse suporte, todo esse acolhimento, para que você possa repassar essas informações e, né, criar estratégias comerciais com o seu cliente, e aí com um suporte bem competente, que é o nosso suporte aqui dos corretores, tá bom? E aí, para finalizar o nosso treinamento, pronto para vender? Agora ficou mais fácil com toda a informação que a gente passou aqui no nosso treinamento sobre vantagens, benefícios, grupos, o que pode, o que não pode. Ficou mais fácil agora comercializar o consórcio? Fala aí para mim aí no QA, enquanto vocês vão dando a percepção de vocês aqui no nosso QA. Deixa eu acompanhar aqui as perguntas, né? Lê, tem alguma pergunta aí? Agora, meu velho, eu separei todas as perguntas, então, assim, aquelas que foram repetidas, aquelas que não fazem parte, né, desse bate-papo, porque já são um pouco mais específicas, né, de outros assuntos, deixei algumas aqui para a gente poder trabalhar e trazer a informação e fazer aquele resumo básico, né? Então, vamos lá. A taxa e fundo de reserva tem negociação ou são valores fixos? Valores fixos. Mas como eu falei, depende da campanha. Se a Porto aplicar uma campanha que decida reduzir uma taxa administrativa, então é legal vocês ficarem atentos às campanhas aí da Porto. Muito importante. Maravilha. Um cliente ele parou de pagar. Existe um prazo, 6 meses, 2 anos, para que ele possa retomar, reativar, ou existe um limite? Não tem um limite. Ele vai poder retomar em qualquer momento. Mas é importante que ele reative essa cota, né, para ele reaver o valor que ele deixou, que ele pagou, né, até aquele momento. E uma pergunta, Fih, reforçando aqui que o nosso colega colocou. E se o cliente não paga? Ele não tem como reaver?
terminou o grupo, acabou lá os 60 meses. Ele não reativou, parou lá na 10ª parcela. O que acontece? Aquele valor fica parado. Sim, ele vai ficar parado. E é importante que, se houver, né? Depois de 5 anos eu lembrei, nossa, eu lembrei aqui, eu tinha um valor do consórcio que eu deixei de pagar. Pode acontecer isso, tá, pessoal? E Eu sim, imagino. esse cliente ele vai entrar em contato ali com a central, e a central vai dar melhor instrução de como que ele vai reaver esses valores, prazos, multas, enfim, tudo que vai ser feito dentro desse ressarcimento de valor, tá? Ó, e assim, Fih, eu confesso, né, pessoal, eu, como moderador, eu não sou especialista no consórcio, estou aprendendo bastante com muitos de vocês, mas me dá uma certa insegurança. Pô, com o Felipe aqui tudo parece mais fácil, ele tem a resposta muito rápido. E no meu dia a dia, Fih, se eu não lembrar, tiver essa dúvida, o que é lance embutido, é fixo, se fixo é benefício, se fixo é recurso próprio, qual é a dica e onde eu procuro esse apoio? Porteduc. A gente tem as nossas informações, materiais de apoio lá na Porteduc. Eu acho que o Lê, inclusive, ele deve ter compartilhado aí com vocês esse link da Porteduc, né? Os vídeos e os materiais que vocês vão poder acompanhar, tá? Então, na Porteduc, vocês vão ter esse apoio. E, obviamente, né, pessoal, além da Porteduc, tem aí o consultor da sua região. E se você não sabe quem é o consultor da sua região, procura a sucursal que atende você, que ele vai disponibilizar ali um consultor de prontidão para te ajudar e te auxiliar nessas negociações e até mesmo reaver aí alguns benefícios que a Porto pode repassar ali para o nosso cliente. Ô, Fih, uma pergunta também aqui. Imagino que eu estou lá dando atendimento ao meu cliente e tudo mais, ou eu quero vender, né, uma carta. Como que eu faço para saber sobre grupo em andamento, média de lance? Eu tenho autonomia em conseguir, dentro dos sistemas da Porto, acesso a algumas dessas informações, ou somente buscando essa informação junto ao consultor? Até onde eu consigo alguma informação dessas que eu te passei o exemplo? Os dois, tá? Seja pelo apoio do consultor, e o que eu vou pedir? Eu vou fazer um combinado aqui com vocês, tá, pessoal? Peçam apoio dos consultores. Eu peço que vocês acionem 100% os consultores das sucursais, porque, inclusive, eles têm esse objetivo de ajudar e dar o suporte, inclusive, para você que está começando a vender o consórcio agora, tá? Ele vai sentar com você, mostrar para você o sistema, ele vai te passar ali um treinamento do sistema, como que você vai acessar a cota, como que você vai pesquisar a melhor estratégia de grupo. Então, ele vai estar acompanhando isso com você, tá? Mas, obviamente, a partir do momento que ele te dá esse suporte, você também vai ter autonomia dentro do próprio call, né? Para poder pesquisar as melhores oportunidades para o seu cliente, tá? Exatamente. Ô, Fih, volta a tela, por favor, de contatos, né? Porque aí a gente Claro, vai bater um papo, o pessoal vai pegando aqui. E é como uma colega colocou, assim, preparada, pronta ainda não, mas que tá dando um belo passo aí. Exatamente, gente, a sala virtual, em 1h15, 1h30, a gente não consegue formar especialista em uma sala. A gente consegue ali 3, 4 assuntos por mês, já abre muito a mente, já é um avanço profissional muito grande, mas o dia a dia é o melhor. É utilizando os recursos, é olhando o formulário que a gente chama de condição de venda do consórcio, que está lá no corretor online, é assistindo os vídeos de apoio que a gente tem específico para cada dúvida dessa aleatória que aparece no bate-papo, a gente também tem vídeo. E aí quando você for ver, gente, vocês estão virando especialista aí fazendo blog, vídeo no Instagram, respondendo perguntas e acumulando seguidores para venda de consórcio. Esse é o intuito da nossa sala, que é formar consultores, formar especialistas no assunto e não direcionadores, né? Só um momento, eu vou ligar na companhia, só um momento, e não traz aquela confiança, sabe? Aquela solução de bate-pronto. Então, já tiro o chapéu, já parabenizo todos vocês que estiveram aqui e vou para perguntas. Fih, vamos lá. Tanto para imóvel quanto para automóvel, eu fiz lá a minha carta, bonitinho. Se eu comprar um carro com o meu crédito, eu posso pegar um pouquinho lá para comprar umas rodas, fazer uma xaracacá e equipar o meu veículo. E para o imóvel a mesma coisa. Eu posso mobiliar, seja com móveis normal ou embutido? Responde para a galera. Não, infelizmente não. Para esse tipo de acessório ou mobília, planejados, paisagismo, infelizmente não temos essa possibilidade com com o uso da carta de crédito, tá? Mas é claro, sempre fica atento aqui aos nossos treinamentos, que se a Porto reaver algum ponto que faz sentido colocar, obviamente a gente vai informar vocês, tá?
Maravilha. E a Sandra até colocou, agora está com uma trilha para quem quer especializar. Tem muitos vídeos, tem trilha do consórcio especificamente para a utilização de recursos, né, de como utilizar algumas ferramentas para o consórcio. E a gente vai recheando ainda mais a plataforma. A gente está entrando no mês de planejamento, então a Porto Educa e o Produto sentam. A gente vai analisar todas as perguntas, as respostas que vocês fizeram nos nossos... avaliação, que inclusive eu coloquei aqui, para que a gente possa trazer inovação para o ano que vem, fazer daí encontros com conteúdos diferentes. A gente teve aqui uma sugestão de um colega que fala assim, poxa, poderia trazer aí influenciadores que falam de consórcio e vendam. Então, assim, é o cara que está ali no quente. Como que esse cara consegue ter tanto seguidor, consegue aí ter excelência na venda? O que ele faz? Vamos trazer ele para contar para vocês. Então, a gente já está buscando alguns assuntos diferentes, como fazer a venda no sistema. Então, aqui a gente está falando muito da teoria, da quebra de objeção. Tá, e na prática, onde que eu aperto o botão? Onde que eu faço isso? Onde eu encontro um formulário? Então, também está sendo planejado para próximas salas. Legal, legal. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Antônio, que acho que é também muito importante colocar. Posso ampliar um imóvel com uma piscina utilizando o saldo da carta? E a resposta é sim, depende, tá? Por quê? Se o foco da minha carta for especificamente para esse movimento, eu não consigo somente construir a piscina. Agora, se o meu intuito é fazer uma reforma de ampliação, alteração, tal, eu preciso colocar a piscina dentro do meu cronograma físico-financeiro, tá? Seja via construção, seja via reforma, a piscina ela tem que estar dentro do cronograma físico-financeiro. Porque se eu contratar somente especificamente para construir uma piscina naquele ambiente, e de fato eu não vou conseguir utilizar a carta para esse bem. Tá? Falaram aqui, inclusive, Olê, que estão esperando treinamento sobre o sistema da plataforma COC da área de treinamento. E a gente vai preparar esse treinamento especificamente com muito amor e carinho aqui para vocês. É um planejamento agora para 2024, que a gente vai sentar aqui e planejar todos os nossos treinamentos. E é claro, pessoal, a gente vai atender aí a necessidade de vocês, tá? Deixa eu ver aqui mais. Vamos lá, tinha separado aqui. Bacana. Seguro prestamista, ele é obrigatório? Sim, é obrigatório o seguro tanto no pessoa física quanto no jurídica? Não, jurídica não tem seguro prestamista, tá? Só pessoa física. Porém, né, existe a possibilidade... Felipe, existe a possibilidade do cliente querer cancelar o seguro prestamista? Existe essa possibilidade, mas não recomendo incentivar a prática do cancelamento do seguro prestamista, visto que ele é uma proteção para o grupo, né? Lembra que o seguro prestamista ele tem como objetivo quitar o saldo devedor, certo? Se eu não quito o saldo devedor e esse saldo fica ativo no grupo, o que vai acontecer? Eu crio inadimplência, ou seja, eu começo a reduzir o número de contemplações pelo simples fato daquele cliente que veio a faltar não ter o seguro prestamista. E aqui uma pergunta dos seguros, ela é bem específica, não sei se você vai ter na ponta da língua, mas você dá uma resposta complementar. Imagina que um cliente ele faz uma cota, né, para imóvel e aí ele faz aquisição de terreno e não usa todo o crédito. Esse valor que ele não utilizou, ele vai ficar recebendo aplicação e reajuste, perfeito? Certo. Para aí no final do grupo ele pode resgatar, certo? Exato. A pergunta é, você sabe qual é esse percentual aplicado? O que ele rende baseado... Pelo rendimento, pessoal, ele é sempre sobre a taxa Selic. Perdão, renda fixa. Renda fixa. A renda fixa, pela última vez que eu vi, pessoal, ela estava ao mês ali algo em torno de 0,77, 0,85. Tem um acumulado, né, normalmente. Mas é legal você ver como que está a média da renda fixa para ver quanto que ela vai dar por mês. Mas está algo em torno disso, algo 0,70, 0,85. E há mais chance de contemplação em grupos em andamento ou formação? Ou não existe isso? É igual para todos? Não, eu acho que é bem relativa essa questão, Olê. Por quê? Num grupo em formação, vou ter fundo comum. Quanto mais fundo eu tenho, mais possibilidades de contemplar cartas eu tenho, tá? Ou pode acontecer num grupo em andamento, que ele já rodou já há um tempo, já tem bastante parcela paga, e a média de lance desse grupo começa a diminuir e as pessoas começam a ofertar mais lance nesse grupo, né? Então, é elas por elas, tá? Vai realmente, como eu falo,
Estratégia de grupo informação, grupo em andamento vai da necessidade do nosso cliente. Mas é óbvio que a gente sempre tem ali uma média, né, de quanto que vai contemplar dentro desse grupo. Ó, então, vamos, como a gente falou que aqui, além das perguntas, é um resuminho rápido, em relação à questão de redutor, tá, gente? Paguei lá uma parcela reduzida em 50%. Vamos fazer uma brincadeira aqui. 50% eu estou pagando 1.000. Imaginamos que a nossa carta de crédito, a parcela oficial fosse 2.000. Então, eu estou pagando 1.000. Chegou na metade, acontece que eu fui contemplado. O que acontece, Fih? Esse valor que ele deixou de pagar nesse período, ele vai ser ou diluído no restante do prazo, ou ele pode abrir mão desse valor que ele deixou de pagar. É uma opção que ele vai ter, tá? Ficou bem claro. Acho que é até um ponto que todo mundo fala, né, Lê, nos nossos treinamentos. Felipe, mas se o cliente for um azarado e for contemplado na última assembleia, né, o que acontece? Lembra, pessoal, que dentro desse período, né, até a contemplação dele, ele vai tendo reajustes no crédito dele. Possa ser que esse cliente que foi o azarão, vou colocar um azarão aqui, que ele foi azarão o azarado, né? O azarado que foi contemplado na última assembleia. Esse valor que ele deixou de pagar nesse período, né, acumulou. Possa ser que, né, dependendo da percepção, ou ele paga de uma vez, ou ele abre mão daquilo. Mas acho que vai fazer mais sentido para ele abrir mão, visto que a carta de crédito dele teve ali um reajuste, teve ali, né, o crédito dele alterado durante o tempo, tá? A Gelandi Bezerra fez aqui uma pergunta, mas eu vou fazer até uma brincadeira aqui, um cenário, porque achei muito bacana. O cliente faz um consórcio de automóvel, Fih. Chamei você ali, você me ofereceu, fiz o consórcio de automóvel. E aí eu sou contemplado. Aí quando você me liga, parabéns, falar assim, aí eu viro para você, pô, já escolhi a casa que eu quero. Entendeu a piada? O que acontece? O que a gente faz com esse cliente? Vamos lá, ele tem a carta de crédito. Ele comprou uma carta de crédito para carro e aí ele quer comprar um imóvel. Não dá, pessoal. É difícil. Lembra, cada categoria de crédito tem a sua especificidade, tá? Se eu contratei carta de automóvel, eu tenho as minhas possibilidades além do automóvel, mas é bens móveis. Bens imóveis, no caso de uma reforma, construção ou aquisição de um imóvel, é focado somente por isso. Por isso, eu não posso contratar uma carta de crédito de imóvel de 300 mil, comprar uma casa de 250 e pegar 50 para comprar um carro. Não dá. Eu teria que contratar uma carta de 250 e uma carta de automóvel de 50, um exemplo. Não é o recomendável, né? Mas o que ele tem que fazer é negociar e transferir isso aí para outra pessoa, né? Exatamente. Que se responsabilize e assuma, no caso, tanto o crédito quanto a diferença que ele tem para pagar, e aí ele parte para uma outra opção, né? Exatamente. É a saída. Deixa eu ver o que mais a gente tem. Vamos lá para as perguntas finais, porque